beleza? Aqui é Fernanda Rocha. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Consultoria Contábil na Prática. Bom, nessa websérie, nesse episódio, eu vou falar especificamente de uma etapa que é fundamental no processo de consultoria, que na metodologia da contabilidade consultiva a gente chama de contexto. E o objetivo dessa fase, dessa etapa da consultoria, é a gente saber exatamente qual que é o sintoma, o que esse cliente, o que esse empresário está sentindo de dor, né? Assim como era um processo ali de atendimento médico, o nosso objetivo nessa fase é perguntar para o cliente: meu filho, me fala, onde é que está doendo? E através dessa pergunta, a gente vai aprofundar ali nesse contexto da empresa, onde essa empresa está situada ali naquele mercado, como que funciona essa cadeia, de quem que ela compra, de para quem que ela vende, como que funciona esse processo na prática, quem é a equipe que está ali por trás disso, qual que são os maiores gastos, enfim, todas essas perguntas, elas fazem parte dessa etapa de contexto, para que a gente possa, num próximo momento, fazer as análises inerentes às informações contábeis, financeiras, patrimoniais, que seja, ok? E aí, assim, eu sempre recebo muito feedback de cliente do Nuconte, de contador como um todo, que fala o seguinte: olha, o empresário, ele não vê valor nessa informação contábil, por isso eu não consigo levar para ele informações gerenciais. Ou então falar, eu até tentei, eu peguei ali algumas informações que eu tinha na contabilidade, levei para ele, mas ele não deu importância para isso. Ou então acontece de o contador falar: ah, não, mas esse cliente não colabora, ele não envia aquela documentação, logo aquela informação que está ali comigo, ela não reflete a realidade da empresa, porque esse empresário não está preocupado em ter esse relacionamento bom com a contabilidade, a ponto de estar mandando aquelas informações em dia e tudo mais. Pois é, tudo isso também, né, faz parte de um sintoma que é muito maior, né? De algo que é muito maior, que é essa falta de relacionamento e o estigma que acabou sendo criado em torno do contador sobre ele ser o portador das más notícias. Então, assim, eu tenho feito algumas entrevistas com alguns clientes nossos para poder entender algumas operações ali no contábil, e o que eu ouço muito, né, inclusive de funcionários ali do departamento contábil, é o seguinte: tem certas coisas, Fernanda, que a gente pergunta para o cliente e ele não quer responder. Ele fala: para que você quer saber disso? Não, já tá querendo saber coisa demais. Então, o empresário, ele acaba olhando para o contador e vendo ele como alguém, é o X9, né? É o que vai chegar lá no governo e vai falar e vai declarar as coisas erradas que tem ali na empresa. Ou seja, ele parte daquele pressuposto, tipo, quanto menos o meu contador souber sobre a minha operação, melhor vai ser, porque aí ele não vai declarar isso para o fisco e isso dá algum tipo de problema para mim mais tarde. Né? Né, não há como negar que esse pensamento existe, mas também a gente não pode simplesmente dar de ombros e dizer que isso é problema do empresário brasileiro, de que isso é problema de cultura e que não há nada que possa ser feito. Há muita coisa que possa ser feita, e isso parte primeiramente de você, contador, e dessa imagem que você representa para o seu cliente e para a sociedade como um todo. Então, o objetivo seu é mudar essa imagem, porque realmente, se eu chegar para o meu cliente com informações para tomada de decisão, né, eu vou aqui apresentar para ele indicadores gerenciais, sem antes saber qual que é o contexto dessa empresa e sem antes ter criado vínculo com esse empresário, aqueles dados ali, eles de nada servem. Então, a gente precisa construir vínculo, construir relacionamento. Por quê, gente? Porque tomada de decisão, por mais que você leve dados ali, gerenciais, contábeis, financeiros, que seja, tomada de decisão, ela não é racional na maior parte do tempo.
Muito pelo contrário. A tomada de decisão, ela é muito mais emocional do que racional. E para ela ser racional, você tem que ter o elemento emocional muito bem alinhado, muito bem conectado. Porque senão você pode estar levando ali alguma coisa que quebra uma crença do empresário. Vamos supor que ele sempre vendeu com prazo de 30 dias e isso ele chegou, assim, ele cresceu a empresa dele, tem 3 anos, tem 4 anos, tem 5 anos que ele faz esse processo de vender com prazo, né? E à vista ele não dá desconto, porque ele quer mesmo vender com prazo. E aí, por exemplo, se você faz uma análise ali gerencial da empresa e chega à conclusão de que esse prazo que ele está dando está comprometendo a necessidade de capital de giro da empresa, não adianta você lá todo pomposo, né, chegar com essa informação e falar, olha, você não pode mais vender a prazo, isso está comprometendo seus resultados, então, na verdade, você vai ter que mudar a sua política de vendas e começar a vender à vista ali com 10% de desconto e tal, porque para você é mais vantajoso, você vai ter essa liquidez no caixa mais rápido, e é isso que você vai precisar para poder honrar com as suas obrigações. E a propósito, essas obrigações suas só estão crescendo aí, ó, só estão crescendo ao longo do tempo. Então, ou seja, você vai precisar realmente receber à vista, dar prioridade para receber à vista. Cara, se você chega com essa informação que é contra tudo aquilo que ele sempre acreditou, contra tudo aquilo que ele sempre fez a vida inteira, não é com esse dado, não é com essa informação, não é chegando ali com a informação de ouro que vai mudar a vida, não é isso, sabe? Não é o eureka, não é você chegar lá e chocar o empresário. O objetivo da consultoria não é esse, não é chocar o empresário e fazer com que a primeira reação dele seja duvidar daquela informação. Porque se você não constrói esse vínculo e esse relacionamento com ele, por mais que você tenha dados ali factíveis, que são reais e que realmente se opõem àquilo que ele sempre acreditou, ele não vai seguir, porque a intuição dele é maior do que a razão. E isso acontece, não é só com o empresário, não, isso acontece com todos nós. Uma pessoa que você não conhece chega para você com dados da sua empresa e fala que, olha, você agora vai ter que começar a fazer de uma forma diferente. Cara, você não vai acreditar aqui naquela informação a princípio, sabe? Porque, assim, quem que é essa pessoa aqui que eu nunca vi na vida vai vir aqui dizer como eu devo agir perante o meu negócio? Então, sai para lá. E o contador, ele tem esse estigma, não de que o empresário não conhece, não que é uma pessoa desconhecida, mas sim, para a tomada de decisão, aquela informação que o contador traz é sim como se fosse vindo de uma pessoa desconhecida, porque esse contador nunca trouxe isso aqui para mim antes, porque essa relação nossa sempre foi a relação associada à burocracia, imposto, folha de pagamento, tributo, fiscal, essas coisas. Quem que é essa pessoa que do nada chega aqui para poder me mostrar isso? Né? Então a gente precisa primeiro modificar essa imagem, né? E essa imagem a gente modifica relacionando com o cliente. Over and over again. Então não adianta a gente fazer isso com uma reunião, não é com uma ligação, não é com uma mensagem no WhatsApp, é tudo isso várias vezes. Por isso que ao iniciar um processo de consultoria, você vai ficar muito tempo ainda na fase de contexto. É a fase de contexto, que é a primeira fase do processo consultivo, que você vai gastar a maior parte do seu tempo, porque é ali que você vai construir o vínculo com o seu cliente. Aí sim, uma vez que você vai construindo esse vínculo, e são coisas sutis que você vai perceber que essa relação começa a mudar. Se antes ele não perguntava para você sobre as coisas da empresa dele, uma vez que você passa a estar presente mais ali no dia a dia, e o que é estar presente? É fazer uma reunião numa semana, 15 dias depois é fazer mais uma reunião. Durante esse interim, você vai mandar para ele artigos, vídeos, informações
para se fazer presente na vida dele e para que esse empresário passe a te enxergar como uma pessoa estratégica para o negócio dele. Então, esse vínculo, esse relacionamento, a gente constrói ele com o tempo. Então, não adianta você querer passar com os carros na frente dos bois e já querer entregar ali uma informação gerencial se você antes não entendeu o contexto e não criou esse vínculo, tá? Uma vez que você ali já sabe da vida desse empresário, qual que é o nome do cachorro dele, qual que é o nome da esposa dele, enfim, essas informações são muito relevantes para essa construção de vínculo, porque na tomada de decisão, isso intrinsecamente ali lá no inconsciente, sabe? Por você já terem estabelecido esse tipo de vínculo, ele vai levar em consideração essa construção de confiança que vocês tiveram ao longo desse tempo, e aí sim, ao tomar decisão, ele vai levar muito mais em consideração as informações racionais que você está ali levando, que é baseado em dados, e aí você vai poder fazer esse caminho da consultoria, de orientação, de execução de um plano com muito mais facilidade, porque a etapa de contexto você fez ela bem feita. Então, de tudo que está ali no processo da consultoria, que é o contexto, a análise, o diagnóstico e a prescrição, né, ali do plano de ação para ser executado, por favor, fique o tempo que for necessário na fase de contexto e o resto vai ser muito mais fácil ser conduzido. E aí, como eu disse, na fase de contexto, o objetivo é a gente extrair do empresário onde está doendo mais. Agora, se esse empresário não confia em você, ele não vai dizer onde está doendo. Ele vai falar assim, mas por que você quer saber disso? Então, enfim, ele vai ficar desconfiado. Então, a gente precisa criar o vínculo para depois entender onde realmente está doendo, né? Então, você vai fazer o papel mesmo de doutor. Onde que está doendo, meu filho? Doendo na cabeça, no joelho, onde que é? E muitas vezes, né, a dor ela pode ser tão difusa no sentido de que está doendo tudo, né? No final das contas, o que ele vê é que falta caixa, que ele não tem dinheiro ali para poder pagar nem as contas pessoais dele, enfim, ele não tem recurso. Isso não necessariamente é a dor, né? O sintoma ali, a consequência no final das contas, né? O que ele está ali realmente sentindo na prática é a falta de caixa, mas o que causou isso não necessariamente pode ser aquilo que ele acredita. Então ele pode falar assim, não, porque meu faturamento caiu e por isso que eu estou sem caixa. Não necessariamente, pode ser queda de faturamento sim, mas é muito provável que esteja relacionado a várias outras coisas. Então a gente não pode também tomar como verdade aquilo que o empresário está falando que é. A gente vai precisar investigar, a gente vai precisar questionar, a gente vai precisar fazer um tanto de perguntas do tipo, por quê? Por quê? Por quê? E aí, dentro dos porquês, é que normalmente a gente vai encontrar o verdadeiro motivo, né? Quando você pergunta por quê pelo menos 5 vezes para a mesma coisa, você normalmente chega no âmbito da questão ali, por exemplo, porque ele mistura conta física com conta de pessoa física com pessoa jurídica, e aí assim, a falta de caixa não é porque o faturamento caiu, é porque é a falta de controle de separação mesmo da pessoa jurídica com a pessoa física, e aí ele não consegue mensurar nem qual que é a lucratividade da empresa dele. Não é o faturamento, às vezes o faturamento pode ser alto e ainda assim ele ter problema de caixa. Né, porque ele não consegue saber qual que é a real lucratividade dele. E é dessa forma que a gente vai investigar as análises ali nos dashboards do NuConte com o objetivo de responder essa pergunta aí, onde é que está doendo. Então, se ele falou que o problema dele é de caixa, a gente tem que investigar e tentar descobrir a causa. Por quê? Por que você está tendo essa dor, né? Esse sintoma aí de falta de caixa. Então, vamos abrir aqui e tentar saber dessa empresa aqui por que ela está com problema de falta de caixa. Eu vou colocar aqui a tela inteira para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vamos lá investigar.
Bom, essa empresa me disse, então, que o problema dela é falta de caixa, ela teve uma queda de faturamento, e aí eles estão falando que o problema da falta de caixa é isso, porque ali no mês de janeiro caiu significativamente ali essa receita, mas assim, isso para mim não é suficiente, eu preciso entender mais a fundo essa operação, e realmente, assim, né, olha só, quando a gente olha aqui para a liquidez imediata da empresa de apenas 3 centavos, né, eu consigo realmente enxergar um problema de caixa, onde a empresa, às vezes, ela tem aporte, mas na maior parte do tempo ali, mais significativamente, ela tem muito mais saídas de caixa, igual, por exemplo, em novembro ali, um valor significativamente alto, talvez ela possa ter resgatado ali desse caixa algum tipo de aplicação financeira para poder, né, conseguir quitar ali suas obrigações, então a gente vai precisar investigar. Bom, essa empresa aqui, ela é um comércio, né, e aí eu sempre gosto de ir direto nos prazos dela para ver como que se comporta esses prazos. Então, quando eu vejo um prazo médio de pagamento de 315 dias, eu até me questiono se esse negócio está certo, porque um prazo médio de pagamento, ou seja, ela demora um ano para pagar seus fornecedores, praticamente, não me parece que essa informação também pode estar correta. Então, a gente sempre precisa questionar ali se realmente a contabilização disso foi feita corretamente, porque às vezes a pessoa lá do contábil lançou um empréstimo que não tem nada a ver com o fornecedor, ela lançou um empréstimo lá na conta de fornecedores e aí deu essa discrepância no prazo médio de pagamento. Mas tudo bem, mesmo com o prazo médio de pagamento altíssimo desse jeito, ela tem um prazo médio de estocagem também muito alto, de quase um ano. O que talvez faça sentido, já que ela é um comércio de máquinas, né? E máquinas pesadas, máquinas para construção civil, máquinas para indústria, enfim. Então, são máquinas que têm um giro realmente muito baixo. Agora, de 363 dias, ou seja, de quase um ano, peraí, né? Que giro de estoque é esse que essa pessoa está fazendo? Então, será que ela está comprando ela está adquirindo os equipamentos errados, ou esses equipamentos eles já estão há tanto tempo parados ali no estoque que eles se tornaram obsoletos e por isso não está havendo mais a saída. Então, todas essas questões a gente precisa levantar, né, quando a gente faz essa etapa de análise. E olha só, gente, eu fiz o contexto da empresa, entendi um pouco ali a operação dela, entendi onde ela está situada no mercado e etc. Porém, ainda quando eu faço a análise das informações, deixa eu voltar aqui para o meu rostinho. Quando eu faço a análise das informações, eu ainda continuo tendo dúvidas. Veja, eu ainda preciso entender se realmente aquela empresa ela está com o estoque obsoleto, então a gente volta, tá vendo que eu já fui para a etapa da análise, mas eu preciso confirmar algumas hipóteses antes de oferecer o diagnóstico para ela. Então eu volto lá na etapa de contexto, eu preciso voltar lá para confirmar ou refutar algumas hipóteses. Então eu vou voltar lá para o empresário e falar aqui, deixa eu te falar. Aquele dia que a gente conversou, acabou que eu não te perguntei, mas eu estou já analisando aqui alguns números da empresa e me diz, você tem algum estoque obsoleto aí, alguma máquina que já está há muito tempo parada no seu estoque? Aí ele vai responder sim, não, e aí você vai conseguindo formular um diagnóstico muito mais preciso, ok? Então, beleza, vamos supor que ele falou que sim, é verdade, eu estou ali com pelo menos 10% do meu estoque obsoleto, eu não consigo dar vazão para essas máquinas. Aí eu vou perguntar para ele, não, mas beleza, mas qual que é a média de valor aí dessas máquinas? Ah, não, cada uma ali foi em torno de 600 mil reais. Então, ou seja, eu tenho um valor ele significativo, embora seja apenas 10%, mas são máquinas que foram compradas por um preço absurdamente caro e está ali parado e provocando ali uma necessidade de capital de giro enorme na empresa, que é o que a gente vai ver aqui nesse próximo gráfico. Então, eu vendo aqui os indicadores de prazos, eu vejo que a gente tem um ciclo financeiro de 201 dias, ou seja, é um ciclo financeiro
extenso, né, um período grande, e esses 201 dias precisam ser financiados por um capital. E esse capital, essa necessidade de capital de giro, é na casa dos 927 mil reais. Quando eu entro na parte mais de drill down das contas, né? Igual, por exemplo, eu estou vendo aqui que ela tem esse capital de giro na casa, essa necessidade de capital de giro de 900 mil reais. Deixa eu ver o que mais demanda. Será que é prazo que ela dá para cliente, ou será que de fato é o estoque? E aí a gente tem essa ferramenta de drill down aqui, onde eu realmente consigo entender, na necessidade de capital de giro, o que mais vai me demandar esse valor. E aí eu vejo, olha só, a gente tem um valor de estoque de 3 milhões e 300 mil e de clientes de 2 milhões e 600 mil, ou seja, a gente tem realmente é o estoque dela ali que mais demanda recursos para financiar essa longa operação aí, esse longo giro de estoque de praticamente uma vez por ano, né? Bom, e dessa forma, assim, né, quando a gente vem aqui para esse gráfico de gestão de tesouraria, a gente encontra uma situação bastante complicada nessa empresa, que é uma situação de insolvência. Então, esse gráfico aqui, ele é baseado, né, nos tipos de Fourier, né, e na análise dinâmica feita pelo Michel Fourier, e aqui a gente tem um tipo 6, que é chamado, que é o tipo de insolvente, é uma empresa pré-insolvente, ou seja, é quando a necessidade de capital de giro é maior do que o capital de giro que a empresa tem disponível para financiar essa operação. De onde que vem esse capital? Ele pode vir de terceiros ou ele pode vir do lucro da empresa. Então ele pode adquirir esses recursos através de empréstimos que faz com banco, com instituições financeiras, que seja, ou também esse capital de giro ele vem mesmo dos resultados que a empresa gera de lucro ali acumulado nos meses. Então a gente tem um capital de giro que está em tendência de queda e uma necessidade em tendência de aumento, ou seja, enquanto ela está caindo de resultado ali em termos de produção de capital de giro, a gente está tendo um aumento da sua necessidade de capital de giro, e isso provoca um saldo de tesouraria negativo. É por isso que ele está sentindo na pele que está faltando dinheiro para ele, para poder honrar ele com essas obrigações. Ou seja, uma empresa que se mantém nessa tendência, a sua necessidade de capital de giro mais alta e descolando do capital de giro, a gente vai, se essa tendência se mantém, a gente realmente vai ter uma empresa passando por um processo muito difícil de insolvência financeira e, de repente, uma posterior falência. E aí o seguinte, vamos supor que você foi lá e constatou que essa empresa está insolvente. E agora, né, o que vamos fazer? Bom, se você fez muito bem feito a etapa de contexto, o diagnóstico disso, ele vai ser um diagnóstico pesado, porque a empresa não está com condições boas, é uma empresa que a gente pode internar na UTI e a gente vai ter que ministrar remédios ali pesados, para que essa empresa realmente consiga reformular, ela consiga retomar ali a sua saúde, e ela vai precisar dessa terapia intensiva, né? Então é um diagnóstico duro, é um diagnóstico pesado, é um diagnóstico onde você vai falar para o seu cliente que ele tem risco de fechar as portas, e se você não construir o vínculo, quando você chega com uma notícia dessa, o cara ele não vai acreditar, ele não vai aceitar, ele vai mandar você embora. Agora, se você constrói vínculo com essa pessoa e você chega ali com informações duras, difíceis, mas se colocando ali assim, do lado, oferecendo esse apoio para ele nesse momento, ele com certeza vai ouvir isso com muito pesar, mas ele vai estar muito disposto a entender o que ele precisa fazer para poder corrigir essa situação da empresa de insolvência.
E aí, gente, a gente não pode também, assim, o fato de a gente estar levando ali informações que são racionais, baseadas em números, baseadas em indicadores, não quer dizer que a gente tenha que repassar essa informação de uma forma igualmente racional. A gente tem que ter empatia, a gente tem que usar uma comunicação que não é violenta. A gente não pode virar para o cara e falar, você vai quebrar. Sabe, isso, eu já fiz isso, gente. Eu já cheguei com notícias péssimas pro cara, esfregando na fuça dele que ele ia quebrar. Qual que foi a consequência que eu tive? Ele me deu de ombros, ele não quis me ouvir, porque eu não tive esse cuidado, essa atenção, essa empatia de falar com muito cuidado, porque, gente, é o filho dele, é o negócio dele, aquilo ali é tão importante quanto todo o resto da vida dele. Então a gente precisa ter muito cuidado, é como se a gente estivesse realmente falando para esse empresário que ele está com câncer, sabe? Então não é simplesmente aqui, o resultado deu esse, está com câncer, você vai morrer em 3 dias, sabe? Não é assim que a gente faz, não é assim que você gostaria de receber uma notícia de uma doença, não é assim que a gente deve oferecer um diagnóstico tão pesado como esse de insolvência para uma empresa. E aí, uma vez dado o diagnóstico, né, e você foi lá empático, falou tudo que devia ser falado com ele, deu a real, foi franco, a gente também não pode ficar ocultando informação, porque senão é muito pior, né? Agora tem a fase da prescrição, ou seja, o que essa empresa pode fazer para melhorar os resultados. Bom, o empresário me disse lá que ele tinha um estoque obsoleto parado, há tempos. Poxa, será então que não dá para a gente poder pegar esse estoque e fazer alguma coisa com ele, um saldão, a gente faz um comodato com alguma empresa ali que possa fazer o uso desse equipamento, dessa máquina, e de repente ali você constrói um vínculo com essa empresa e começa a oferecer para elas outras máquinas que seja em critérios de aluguel. Poxa, e aluguel? Pois é, que tal? Que tal a gente tentar pegar essas máquinas ao invés de vender, já que elas estão obsoletas, a gente pode alugar elas durante um período, a gente vai garantir ali que a gente tenha também uma receita vinda de aluguel. Então, assim, são sugestões, né, de prescrição, assim, possíveis remédios que essa empresa pode tomar para que a situação dela melhore, para que a situação dela seja sustentável por mais tempo. E aí, assim, e depois, né, que você deu as sugestões, por exemplo, fazer uma espécie de aluguel ali de parte desse estoque que demora muito tempo para girar. É uma oportunidade? É. Outras coisas também, poxa, você tem mobilizado aí, cara, o que você tem parado? Vamos vender. Vamos começar a gerar caixa. Outra coisa, prazo. Cara, você não vai vender com prazo mais. É melhor você sacrificar a sua margem e vender à vista, né, dando desconto, aquela parada tudo, do que você vender com prazo. Ali a gente já está vendo que esse prazo seu não está aguentando. Mais uma vez, eu só consigo ter essa clareza de diagnóstico com o devido contexto e com o vínculo necessário, ele vai realmente acatar o que eu estou falando com ele de sugestão e vai colocar em prática, porque de nada adianta a gente falar uma coisa e a pessoa não executar aquilo em seguida, né? Existe uma estatística que fala que um terço das pessoas que vão ao médico e esse médico prescreve a receita, um terço das pessoas não compram os remédios. E um terço das pessoas que compram os remédios não tomam, ou então tomam de forma errada. Então, assim, já é difícil, já é difícil a pessoa ir no médico. Aí a pessoa não compra o remédio, ou então compra, mas ela tinha que tomar 7 dias, toma 3, né? Então, assim, a gente sabe que é árduo esse processo de você estar ali seguindo uma rotina, fazendo algo que você não tinha feito antes. Se for para poder fazer um processo novo de vendas, que está em torno ali de fazer um tipo de aluguel, poxa, isso dá um puta de um trabalho, não é? A empresa nunca fez aluguel na vida dela, nem sabe do que se trata. Você vai largar isso, o cara lá sozinho, a seu bel prazer? Não, nessa hora você tem que também estar ali do lado dele. Ter essa empatia de, olha, você não entende nada de aluguel? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar uma empresa que tem esse modelo para você fazer um benchmarking, ou seja, trocar figurinha com essa empresa. E aí sim a gente consegue, aos poucos, fazendo com que esse empresário ele
ganhe a confiança, execute aquilo que foi proposto no plano de ação, porque só depois de ele executar é que a gente vai conseguir entender se a empresa vai ter resultados melhores depois de executado esse plano, ou não, ou alguma coisa deu errado no meio do caminho e a gente vai precisar corrigir. O fato é que nós, como contadores, a gente não pode simplesmente dar o remédio e sair de cena, não, o nosso trabalho continua, estando ali do lado e rodando o PDCA novamente, ou seja, depois de ter feito ali o plano de ação, vamos ver o que isso aqui interferiu nos resultados da empresa, e aí começa o processo tudo de novo. Beleza, pessoal? Então, esse episódio ficou um pouco maior do que os outros, mas, enfim, eu achei necessário e importante a gente trazer todas as etapas aí do processo consultivo, mas com foco principalmente na fase do contexto, para que vocês entendam que a tomada de decisão, maior parte dela, ela é baseada em feeling, em intuição, ela atinge o lado muito mais emocional do cérebro e para isso, a gente precisa criar vínculo e relacionamento com o nosso cliente. Beleza, pessoal? Então é isso. Beijo para vocês, tamo junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.